Vamos abrir as nossas Bíblias lá em Filipenses, capítulo 4. Epístola de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, a partir do versículo 11. Filipenses, capítulo 4, tá? É o último capítulo da Epístola aos Filipenses, a igreja que ficava em Filipos, né? Diz assim a palavra do Senhor: não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Até aí. Amém? Podeis assentar, meus irmãos. Glória a Deus. Estou muito feliz, né, de estar aqui hoje. A gente não está muito bem. Tem um problema, né, na coluna, nas vértebras. Algumas vértebras aí estão com probleminhas, defeitos aí não seria de fabricação, mas seria de uso, né? Glória a Deus. Problema que a gente procurou aí, já se instalou há um tempo, e aí teve um tempo que doía demais, aí procuramos um médico. Ah, mas Jesus Cristo não cura tudo, né? Olha, pastor, você prega que Jesus cura e vai para o médico? Eu fui para o médico, viu, gente? Deixa eu dizer, mas eu digo que Jesus levou sobre si todas as nossas enfermidades. Essa é a verdade. O problema não está nele, não. O problema está em mim, tá? Glória a Deus. E aí o médico examinou, identificou os problemas e a solução que ele deu, eu fiz. E aí o que é que acontece? Parece, esse negócio aqui vai ser uma parábola para a gente. A solução era simplesmente, eu achei muito simples a solução, parece realmente a palavra de Deus. Muitos dos problemas que a gente vive, a solução é bem simples. Aí botou um nome lá que eu desconhecia, né? Para fazer sessões de RPG e Pilates. Eu comecei pelo RPG. Pilates eu já tinha ouvido, esse RPG deve ser coisa de outro mundo. Aí eu fui logo para o RPG. Chegou lá um médico comprido, magricelo, pegava, me esticava para lá, me puxava para cá. As 10 sessões foi isso. É isso, doutor? É só puxar para lá, puxar para cá, esticar? Eu disse, Eu digo, vai para Pilates, mas melhorou. Melhorou bastante. Aí eu não fui nem para o Pilates. Eu digo, eu não vou lá não, já estou todo esticado aqui, todo puxado. 10 sessões ali, eu não faltei um dia e melhorou. Eu digo, tá bom, não tem solução, é só esticar mesmo. Aí é o que eu digo, aí veio a parábola. Aí você fica. Passou a dor, né? O que incomoda é a dor. Passou, está lá o problema. Ele não deu solução, é esticar. Esticou, passou a dor, está tudo bem. Mas de vez em quando magoa. Glória a Deus. Aí a gente lembra que tem que esticar, né? Ou manter uma atividade, manter uma prática de estar esticando. Aí parece a gente, cristão, né? Que a gente esquece que a gente tem que ter uma vida de prática de obediência, de fidelidade, de temor, né? Para quê? O que seria isso? Eu tenho que ter essa prática, eu não posso esquecer. A dor passa, eu esqueço. Aí não faço, aí ela volta. Aí a gente faz assim na fé. Quando a coisa aperta, a gente lembra de Deus, corre atrás. Quando dói, né? A gente lembra de Deus. Quando a dor passa, a gente esquece. Mas a gente não pode esquecer, tá? É igual isso aqui. Tá doendo. Quando ela se instala, ela leva uns dias para sair. Não sai assim, não. Eu vou esticando, eu vou puxando, vou ali, tum. Ela fica, incomoda bastante. Tá? Só consigo ficar praticamente deitado. Levantar dói. Ou quando você levanta tem que andar meio durinho, mas não coisa. Parece que tem um espinhozinho, sabe? Que ele e fica furando e machucando. Mas na fé também é assim. A gente não pode lembrar de Deus só quando a coisa está doendo, não, tá certo, gente? A gente tem que levar uma vida de prática, de obediência, de temor, de zelo, porque senão ela volta. Tá? Vem? Ela volta.
Mas aí, pastor, você disse que Deus cura, Deus levou sobre si, é o que está escrito, e é verdade. Mas, gente, a palavra de Deus, Deus é bom, Deus é maravilhoso, Deus é a verdade, e nós precisamos conhecer a verdade, tá? Não é conhecer a palavra, a letra mata, está escrito que a letra mata, não é conhecer a letra não é conhecer a palavra, é conhecer a verdade. Amém? A verdade, ele levou sobre si as nossas enfermidades, mas existem muitas variáveis, tá? Para as coisas acontecerem, tá? Amém? Então, por exemplo, para que haja uma cura, o que é que precisa ter? O que é que a gente já aprendeu? Vamos lá, do que a gente já aprendeu, o que é que vocês me dizem que é preciso ter para ter uma cura, para a pessoa ser curada, por exemplo? Jesus levou, tá, mas muito crente está doente. Então não é um negócio automático, né? Eu aceito Jesus, já estou todo curado. Não é um negócio, não é assim que funciona. Tem que ter uns, né? Tem que ter atender alguns requisitos, tá? A verdade é que ele levou, mas para acontecer precisa de alguns requisitos. Quem poderia me dizer algum deles? Seria a fé, né? Primeiro requisito é fé. Se não crê, não recebe nada. Certo? Se não crê, não recebe nada. Tá? Marta estava com seu irmão falecido há 4 dias, sepultado. Jesus veio, conversou com ela, disse: Marta, Lázaro vai ressuscitar. Marta, Lázaro vai ressuscitar. Eu sei, Senhor, lá no dia da ressurreição, tal. Aí ele disse: não, Marta, escute o que eu estou lhe dizendo. Se você crer, você vai ver a glória de Deus. Então, para ver a glória de Deus, tem que crer primeiro, tá? Então, esse primeiro requisito. Então, por isso que algumas pessoas não recebem, não é só cura não, tá, gente? É qualquer tipo de favor de Deus, vamos dizer assim, que a cura é um favor de Deus. Qualquer tipo de favor de Deus não acontece na vida da gente sem crer, tá? O próprio perdão dos pecados, né? É o grande favor que ele quer fazer para a gente, por nós. A gente precisa crer. Se crer e for batizado, será salvo. Se crer e for batizado, será salvo. Então, a primeira coisa é crer, tá? A segunda, nesse caso, pastor Felipe diz aqui que é pedir. 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 Existem 2 coisas que faz Deus cumprir, operar na vida da gente, tá? Uma é pela petição, mesmo que ele saiba que a gente precisa, e mesmo ele querendo fazer, ou dar a gente, é preciso que a gente peça, tá? Lembra do cego? Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Né? Clama 3 vezes, clama mais alto, cala a boca, cego Bartimeu. E aí Jesus ouviu, mandou que trouxesse ele até a sua presença. E quando o cego chega, o que é que Jesus fala? Pergunta, né? Ele faz uma pergunta. O que é que você quer? Glória a Deus. Tá? Veja só. Aí tem gente que brinca, diz que Deus é brincalhão, diz: eu quero um cão guia. Ora, o que é que o cego quer? Todo mundo sabe o que o cego quer. Jesus sabia o que o cego queria. Então ele não perguntou por brincadeira. Ele perguntou porque ele queria saber, tá? Ele precisava manifestar a vontade, o querer ser curado. Não é só querer ser curado. Mas você tem que manifestar isso para Deus. Senhor, eu quero. É aí onde vem a petição, tá? Pedir. Porque se você não pedir, tem coisas que se você não pedir, não vai receber. Não adianta. Pedir, dá-se-vos-á. Bater e abre-se-vos-á. Então ele diz: se você pedir, recebe. Se você bater, abre. Mas se não pedir, nem bater, vai ficar esperando, sentado, que não vai chegar. Tá? Então, um dos requisitos para Deus agir na vida da gente é isso, é o pedido. O outro, que aí a gente não precisa pedir, está dentro da aliança, dentro do compromisso. Se ele manda você fazer alguma coisa, se ele determina você fazer uma coisa, deu o exemplo lá da roupa que eu vestia lá, quando eu estava no Rio de Janeiro. Aí ele cumpre
Ele protege, ele guarda, ele livra você, mesmo sem você pedir, porque está embutido na aliança. Então, aquilo que está embutido na aliança, que ele mandou você fazer e você faz, tá? Então, a ordem dele, a direção dele, a palavra dele gera uma aliança de direitos e deveres. Quando a gente obedece, gera créditos para a gente, gera deveres para Deus, tá? E Deus não precisa cobrar, ele faz. Quem precisa cobrar é o homem, né? Mesmo sabendo que está devendo, tem que estar cobrando. Né? O homem é assim, está devendo, mas se não cobrar, não ligar para casa, não for atrás, está ruim o som aqui. Tá? Deus não precisa cobrar. Se ele disser, faça isso, que eu sou contigo, que eu vou fazer, pode fazer, esperar, né? Que assim que você fizer, ele faz. Certo? Aí nesse caso não precisa pedir não, tá bom? Mas outra coisa que precisa, para a gente ser curado, por exemplo. Glória a Deus. Seria, que é uma coisa que às vezes a gente não leva em consideração. Infelizmente. A gente não leva em consideração. Sabe o que é? Ele querer. Ele levou, mas ele precisa querer. Que tem um certo leproso se aproximou dele e disse, Senhor, se tu queres, eu serei limpo. E aí ele disse assim, eu quero, seja limpo. Tá? Amém? Então, a gente normalmente não leva em consideração o querer de Deus para nós. Lembra que a Bíblia diz que a palavra de Deus ela é boa, perfeita, agradável. A vontade de Deus é boa, perfeita, agradável. Lembra que está escrito que Deus não se deixa subjugar por ninguém. Gente, Deus não segue ninguém, Deus é seguido. Não vamos esquecer disso. E muitas das nossas orações, até questão de uma enfermidade, nós temos aí o exemplo do apóstolo Paulo, tá? Então, nós temos que entender que as coisas para acontecer na vida da gente, e preste bem atenção nisso, tá, igreja? Porque muitos crentes se frustram, porque acham que Deus está aqui, nos chama, para fazer a nossa vontade. Não. É pelo contrário, eles nos chamam para fazer a vontade dele. Não é ele a nossa, é nós a dele. E a gente acha que não. Não, Deus, ele diz para eu pedir, então eu peço, ele tem que me dar. Sim, ele diz que não se deixa subjugar. Ele não vai seguir ninguém. Ele só concede, escute agora, tá? Ele só concede as coisas a alguém segundo ele queira fazer. Se ele quiser, aí é o texto que fala, Senhor, eu vim aqui pedir para o Senhor me curar. Mas ele diz, se o Senhor quiser, eu serei curado. Se o Senhor não quiser, já era, eu vou ficar doente. Aí Jesus diz o quê? Jesus disse, não quero não, vai embora. Não, ele disse, mas eu quero. Você pediu, eu quero, então seja limpo, tá? Porque aí nós vemos para o apóstolo Paulo. O Senhor me colocou um espinho na carne, há controvérsias, mas isso com certeza era uma enfermidade no apóstolo Paulo. Né? Ele descreve o espinho, não entra em detalhe, mas descreve aí o espinho, e ele disse, ao qual eu orei a Deus 3 vezes. Olha, a oração de Paulo era poderosa, gente. Deus atendia. Ele orou 3 vezes, seria para essa cura, e o Senhor, só respondeu para ele o seguinte, Paulo, a minha graça vos basta. Ou seja, eu não quero curar você. Não adianta você pedir, eu não quero. Isso aí eu tenho um propósito nisso daí, e isso aí eu não vou atender essa petição. Tá certo, gente? Então lembre disso, tá? A gente não é só chegar e pedir, não impor a Deus não as coisas. Não, a gente tem que ver se Deus quer, se a coisa vai ser boa para a gente. Porque Deus verifica o que ele vai conceder para a gente, tá? É nesse sentido que ele concede ou não, que ele vai aceitar ou não. Amém? Glória a Deus. E
Eu vim hoje... Ai, ai, dei uma espetada aqui, tá? Eu vim hoje, né, mesmo, vamos dizer assim, sem poder, praticamente, né, porque eu estou aqui, então porque pôde, né? Porque, meu irmão, eu vou te falar uma coisa, é muito ruim não vir para a casa do Senhor. É muito ruim. Olha, eu passei muitas lutas aqui, viu, gente? Aqui. Nesse período, nessa coisa que Deus construiu, no Filipe aí falou, né? Deu trabalho, realmente foi muito trabalho que eu tive. Muito. E por várias vezes, ou algumas vezes, né, que eu pensei em desistir, que a luta estava muito grande, e eu digo a vocês que era aqui nessa casa, muitas das vezes eu aí desanimado, muitas das vezes para baixo, muitas das vezes ruim. Não dá nem para descrever, porque foram várias vezes e intensidades diferentes, mas passei por muito desses problemas, e eu lhe asseguro a vocês que era aqui, ó, onde Deus me renovava, era aqui onde Deus me fortalecia, era quando eu chegava aqui. Às vezes eu não queria vir, não. Estava tão ruim que eu não queria vir de jeito nenhum. Mas eu digo, não, mas o dever determina que eu vá. E aí, quando eu vinha, me renovava, me fortalecia. E hoje, continua sendo assim, então não dá para ficar em casa. Só se não tiver jeito mesmo, sabe? Porque faz muita falta na nossa vida um culto. Faz muita falta um culto. Tá? Você não tem noção da falta que faz. E a gente faltar por besteira, né? Se a gente tiver um motivo realmente para não vir, um motivo sério, não pode, tá, tudo bem. Mas faltar por besteira é pesaroso, tá? Porque é muito bom estar aqui. É muito bom. Você não tem noção de como Deus se alegra de ver o seu povo na sua casa, de como Deus reanima, tá? Deus dá um vigor. Às vezes você pode até não perceber, às vezes você percebe, né? Tem gente aqui que já deu esse testemunho, está ruim, não quer, às vezes vem arrastado, chega aqui, dá aquele vigor, porque é isso mesmo. Até às vezes quando a gente ainda está mais ou menos bem, vamos dizer assim, ainda chega aqui e dá uma vigorada. É muito ruim, tá? Ficar sem estar cultuando o Senhor. Por isso que eu estou aqui, tá? Hoje. Muito bom não, mas eu estou aqui. Porque me faz falta. Muita falta. E o apóstolo Paulo, ele fala para a gente, meus irmãos, que ele aprendeu o segredo. Escute, atente bem para isso. Ele aprendeu o segredo de viver bem em toda e qualquer situação. Ele aprendeu o segredo. Gente, a gente tem que aprender esse segredo também. Veja aqui o que o pastor Felipe falou. Falou da dificuldade, né, de estar ali, ser fiel. Por que nós enfrentamos essa dificuldade? Por que não é tão simples ouvir e obedecer? Por que não é tão simples a gente crer? Por que não é tão simples a gente fazer o que a Bíblia diz que é para a gente fazer? E fazer de contínuo, não uma vez nem duas, mas sempre. Por quê? Sabe por quê? Porque nós estamos em guerra e existe um adversário que luta o tempo todo com a gente. Eu tenho vivido isso, esse embate agora mais recentemente, mas travado mesmo com esses espíritos. Ele vive o tempo todo perturbando a gente. Ele vive o tempo todo se levantando. Ele vive o tempo todo querendo conduzir a gente ao erro. O tempo todo, gente. É ele que não deixa a gente ser fiel. É que ele fica buzinando no ouvido, ele fica mostrando situação, ele fica cutucando as nossas emoções. Ele fica procurando nos conduzir. Então a gente vive nessa guerra. E é contra ele, é o que a Bíblia diz, não é contra a carne e o sangue que nós lutamos, mas contra principados, potestades, espirituais, da maldade, lugares celestiais. Por que nós temos a palavra de Deus? Por que nós estamos aqui para aprender? Por quê? Vimos nesta noite o quê? Que Deus age dentro da sua palavra. Deus nunca vai fazer nada fora da tua palavra, fora da palavra dele. O nosso inimigo, ele já age fora da palavra. Tudo que ele faz
é para que a gente não ande na palavra, porque Deus está aqui dentro. E se a gente quiser andar com Deus, nós temos que estar aqui dentro, porque Deus está aqui dentro. Ele quer que a gente esteja fora. Então ele luta o tempo todo para a gente desobedecer. Por que que a gente aprende? Para a gente não ser guiado pelas emoções. Para a gente não ser guiado pelas circunstâncias. Porque é aí onde ele está. Para a gente agir por aqui. Eita, eu sei que eu não posso ser soberbo. Por exemplo, o exemplo dele. Eu sei que eu não posso ser soberbo. Está escrito, o soberbo, Deus resiste ao soberbo. Dá, porém, graça ao humilde. Aí vem o diabo, por alguma circunstância que a gente faz, ou a gente adquire, ou nos dão, ele vem e buzina no nosso ouvido. Não, você pode, você agora também é, porque Deus também fala com você. E ele vem e buzina isso no seu ouvido. Começa a plantar ou semear a soberba. Aí você dá ouvido a ele e começa a encher o coração. É mesmo. Deus fala comigo também. Eu também tenho um Deus. Eu sou cheio de Deus. Deus me dá sonhos, revelações. Glória a Deus. E a gente começa a fazer o quê? Fazer o que a Bíblia diz para a gente não fazer. A gente começa a fazer o quê? Faltar culto. A gente começa a chegar atrasado. A gente começa a desobedecer. Fazer o quê? O que a Bíblia diz para a gente não fazer. Que a gente aprendeu como deveria fazer. Por quê? Porque esse inimigo semeou isso na gente e começa a tirar a gente da palavra. Começa a afastar a gente da palavra. Ó. Porque Deus está aqui. Não está aqui. Ele está aqui. E Ele não quer que a gente fique aqui. Entendeu? E eu tenho vivido isso, gente. Então, existe um nível muito profundo de batalha. A gente, eu digo a vocês, nós, a igreja, tem perdido com coisas pequenas. Que você sabe que está errado. E ele consegue dizer simplesmente a você, não tem nada a ver. Não, pode ser, faça. Não tem problema nenhum. Você sabe que está errado. Mas você se deixa levar. Coisas pequenas. Você imagine quando chegarem nas coisas grandes, mais profundas. Que você tem que fazer e resistir a ele. Sujeitar a Deus e resistir ao diabo. Sujeitar a Deus e resistir ao diabo. Aí ele vai fugir de você. Lembre disso, tá, igreja? A gente não age por emoção, a gente não age por pensamentos, tá? A gente não age por conceitos, pelo que a gente acha, muito menos pelo que a gente acha ou o que a gente quer. A gente não deve. Se agir assim, está caminhando para o fracasso. A gente age pelo que está escrito. É assim, é assim, é assim que tem que ser, é assim que é para fazer, é assim que eu vou fazer. Acabou. Quer ter vitória na vida? É assim, acabou. Porque 1 Coríntios capítulo 15, versículo 57 diz, mas graças a Deus que nos dá a vitória. Tá? Mas 1 Coríntios capítulo 15, versículo 57. Esse tem 80 e tantos versículos nesse capítulo. É o capítulo 57. Mas graças a Deus que nos dá a vitória. Então, é Deus que nos dá a vitória. É o Senhor que nos dá a vitória. É Ele que nos dá vitória, Senhor. É Ele que nos dá poder. Quem dá vitória, escute, é Deus. Agora, tem que estar aqui. Vamos ficar de pé, vamos orar ao Senhor.